Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Quando olho pela minha janela, vejo uma via expressa com várias faixas de circulação onde os carros trafegam em alta velocidade. De tempo em tempo, um avião a jato passa mais baixo, assustando um bando de pássaros. Gaivotas circulam pelo céu, pois estou a uns 40 quilômetros do mar e posso sentir o cheiro característico do oceano, rico em vida marinha. Todo esse espetáculo, inclusive eu, é a peça teatral do DNA, que foi projetada a partir de uma molécula cuja responsabilidade é desdobrar-se em nova vida, sem jamais comprometer a vida como um todo. Alguém certa vez estimou que o DNA de todas as pessoas que já viveram caberia numa colher de chá. No entanto, se o DNA contido no núcleo de uma única célula do corpo fosse desenrolado, seus fios, colocados uns após outros, mediriam 1,5 metros. Isso significa que o filamento genético contido nos 50 trilhões de células do corpo tem 75 bilhões de metros de comprimento, o bastante para ir e voltar à Lua 100.000 vezes. Os Vedas dizem que a inteligência do universo se estende, abre aspas, do menor dos menores até o maior dos maiores, fecha aspas, e o DNA é a prova física dessa afirmação. Portanto, deve ser errado pensar que o conflito seja a norma. Em geral, existe paz entre seu DNA e os DNAs que estão lá fora. Para cada vez em que foi necessária uma guerra contra uma doença, existem dezenas, se não centenas de vezes em que seu corpo venceu um ataque sem nenhum sintoma externo. Só quando há uma distorção aqui dentro é que o sistema imunológico perde sua capacidade de defender, curar e lembrar em completo silêncio. Tendemos a esquecer que a paz é a regra. Os psiquiatras e sociólogos aceitam como certo que o homem moderno está profundamente dividido em sua psique. O aumento dos males relacionados ao estresse, à depressão, à ansiedade, à fadiga crônica e à doença da pressa são sinais dos tempos. O ritmo frenético de trabalho, da vida em geral, acostumou-nos ao tumulto. Hoje, as pessoas já estão plenamente doutrinadas pela ideia de que um certo grau de conflito interno é normal. A guerra, parece, foi iniciada por nós e está fazendo suas baixas, como sempre acontece. Tudo isso é o que eu gostaria de ter explicado a Chitra, a jovem mulher com câncer no seio cuja história abriu este livro. Ela teve a sorte de receber uma cura que pareceu milagrosa. No entanto, enquanto eu escrevia estes últimos capítulos, seu caso modificou-se por completo. As células do câncer haviam sido derrotadas, mas não a memória delas. Como Chitra continuava extremamente ansiosa com a possível volta da doença, concordamos que deveria prosseguir com a terapia convencional. Ao mesmo tempo, ela prometeu praticar meditação e a técnica da bem-aventurança que eu lhe ensinara. Fiquei sem vê-la por 1 mês, e então Chitra ligou dando-me mais notícias. Seus médicos haviam detectado uma dúzia de pequenas sombras em sua tomografia e as haviam interpretado como câncer cerebral. Dominada por extremo pavor, ela começou uma radioterapia intensiva, desta vez acompanhada de quimioterapia experimental, mas estava enfraquecida pela contenda anterior com o câncer de seio e sofreu vários efeitos colaterais, inclusive depressão. Parou de meditar e não voltou mais para o tratamento ayurvédico.
A contagem de plaquetas em seu sangue caiu violentamente. As plaquetas são células críticas no processo de coagulação, o que significava que seria perigoso demais prosseguir com a quimioterapia. Os médicos constataram que a medula óssea estava produzindo anticorpos que atacavam suas próprias plaquetas, provavelmente uma reação às muitas transfusões que Chitra recebera, e pensaram num transplante de medula. No entanto, antes procuraram trocar o plasma sanguíneo. Durante o procedimento, Chitra teve uma crise e logo desenvolveu grave anemia e uma série de infecções. A essa altura, seu caso estava se tornando um desastre crescente. Ela recusou uma outra transfusão de sangue, apavorada com a ideia de pegar AIDS. Devido à agitação, precisou ser medicada com morfina e Valium, administrados por via intravenosa. Sua percepção foi ficando cada vez mais embotada e pouco depois Chitra entrou em coma, provavelmente devido ao choque, ao que se seguiu uma pneumonia. Os médicos informaram seu marido de que ela talvez não se recuperasse e um dia depois Chitra morreu. Ela não foi vítima do câncer, mas do tratamento, e não posso deixar de pensar que a morte por câncer talvez fosse mais humana. O falecimento dessa inocente e dedicada jovem foi um grande golpe para todos aqueles que a conheciam. Embora eu não tivesse consolo a oferecer, liguei para Raman, o marido, que estava terrivelmente abalado. Durante alguns meses, nós dois havíamos visto Chitra entrar na luz da vida e voltar para a sombra da morte, compartilhando com ela extremos de alegria e de desespero. Foram feitos sinceros esforços para salvá-la, porém não posso me livrar do sabor amargo de conhecer, como todos os médicos, a barbárie de nossa atual abordagem do câncer. Diariamente, um médico especializado na área vê pacientes que se submeteram a algum devastador tratamento de câncer que foi considerado bem-sucedido porque as células doentes desapareceram, mas se esquece do enfraquecimento do corpo como um todo, do constante perigo da volta do câncer causado pelo tratamento em si e do permanente estado de medo e depressão que tão comumente acompanha a cura. Viver em constante temor, mesmo sem câncer no corpo, não é um bom estado de saúde. A guerra não acabou. Desapareceram apenas os conflitos abertos, cedendo lugar à guerrilha clandestina. A atual filosofia no tratamento do câncer é que a mente terá de aguardar enquanto o corpo suporta a devastação. Em outras palavras, encoraja-se um combate aberto no sistema mente-corpo. Como isso pode ser chamado de cura? Num choque entre mente e corpo, o paciente está lutando nos dois campos, pois trata-se de sua mente e de seu corpo. Não está claro que quando surgir um perdedor, o derrotado será ele mesmo? O aspecto vital não é como ganhar a guerra, mas como manter a paz. O Ocidente não chegou a esse discernimento nem compreendeu que a manifestação física de uma doença é um fantasma. As células cancerosas que os pacientes temem e os médicos combatem são apenas fantasmas. Elas vão e vêm, despertando esperanças e desespero, enquanto o verdadeiro culpado, a memória que cria a célula cancerosa, continua sem ser detectado. O Ayurveda nos dá os meios de chegarmos diretamente ao nível de consciência capaz de exorcizar essa memória. Pensando em Chitra, imagino quanto tempo levaremos antes de ampliarmos nossa visão. Pedimos heroísmo de pacientes numa hora em que tem muito pouco dele a dar, ou os tratamos como estatísticas, transformando a sobrevivência num jogo de números. O Ayurveda nos manda colocar a responsabilidade pela doença num nível mais profundo de consciência, onde também poderá ser encontrada uma cura em potencial. Dizer que a profunda percepção de um paciente seja responsável por seu câncer é algo que perturba muitas pessoas, e é assim que deveria ser.
O Ayurveda, como eu o vejo, não concorda que exista uma assim chamada personalidade cancerosa, nem aceita que emoções superficiais, estilos de comportamento e atitudes causem câncer. Alguns pesquisadores estão convencidos de que pacientes que reagem com desânimo e depressão ao câncer têm maior probabilidade de morrer da doença do que os que possuem um forte componente em sua personalidade, cujo nome é vontade de viver. Isso parece indiscutível, mas será que ajuda? Uma pessoa afetada pelo câncer passa naturalmente por ciclos de emoção. Sua vontade de viver é suscetível a loucas oscilações, de um extremo a outro. Isso não é motivo para se esperar o surgimento do perfil de uma, abre aspas, personalidade cancerosa típica, fecha aspas. Parte das pesquisas originais que supostamente comprovaram a existência da personalidade cancerosa típica baseou-se em grupos de dimensões insignificantes, alguns com apenas 25 mulheres, todas com um único tipo de câncer, o de seio. Por que os psicologicamente sadios, que já dispõem de uma vantagem tão grande, seriam os únicos com esperanças de cura? Essa não é uma pergunta inútil. Recentemente eu estava num avião e por acaso sentei-me ao lado de uma mulher de uns 60 anos, cheia de vivacidade. Logo vi que era uma americana do tipo clássico, vigorosa, prática, muito decidida em suas opiniões. Sua família vivia no estado do Maine há gerações e se tornara muito próspera. Como meus pensamentos estavam todos voltados para as questões relativas ao tratamento do câncer, o assunto logo surgiu em nossa conversa. A senhora ergueu o queixo num gesto decidido. Não creio que todos esses médicos saibam do que estão falando, declarou. Minha mãe teve câncer de seio em 1947. Foi internada para a remoção do caroço e depois voltou para casa para cuidar dos 4 filhos. Meu pai lhe implorou para retornar a Boston e fazer uma mastectomia, mas ela disse que estava ocupada demais para isso e também para ficar doente. Continuou levando uma vida perfeitamente normal. Depois de algum tempo, meu pai conseguiu convencê-la e ela se submeteu à mastectomia. Ficou por aí, pois na época não existia radioterapia ou quimioterapia. O que aconteceu com ela? Perguntei. Nada, respondeu a mulher. Minha mãe viveu mais 12 anos, até estar com mais de 70, quando teve uma pneumonia. A família toda reuniu-se em torno de seu leito. Ela se despediu de nós e 3 dias depois morreu. Ouvindo essa história, de repente vi, com um misto de pasmo e tristeza, o que ela revelava, o paradoxo de ser normal. É absolutamente normal estar-se ocupado demais para ficar doente, pois esse é exatamente o tipo de conscientização que o sistema imunológico adora. Quando você é você mesmo e não um, abre aspas, doente de câncer, fecha aspas, a complicada corrente da resposta imunológica, com suas centenas de operações precisamente cronometradas, põe-se a trabalhar com sede de vingança. Quando você se entrega ao medo e ao desamparo, a corrente se quebra. Você começa a enviar para fora os neuropeptídeos associados a emoções negativas. Estes se prendem às células imunológicas e a reação imunológica perde sua eficiência. Não se sabe exatamente por que isso acontece, mas a queda no estado imunológico de pacientes deprimidos está bem documentada. Aqui entra o paradoxo. Se você reagisse ao câncer como se ele não fosse grande ameaça, do modo como reage uma gripe, teria melhores probabilidades de se recuperar. Contudo, um diagnóstico de câncer faz com que todo paciente sinta-se completamente anormal. O diagnóstico em si dá início ao círculo vicioso, como uma cobra que vai comendo o próprio rabo até desaparecer. O motivo de eu ter ficado ao mesmo tempo triste e atônito
foi que de repente me dei conta de como o sistema imunológico é, ao mesmo tempo, infinitamente belo e terrivelmente vulnerável. Ele forja nosso elo com a vida. No entanto, este pode se quebrar a qualquer momento. O sistema imunológico conhece todos os nossos segredos, todos os nossos sofrimentos. Sabe por que uma mãe que perdeu um filho pode morrer de pesar, porque ele mesmo já morreu de pesar antes dela. Ele conhece cada momento que um doente de câncer passa na luz da vida ou na sombra da morte, porque transforma esses instantes na realidade física do corpo. O câncer, ou qualquer outra doença, não é mais do que a sequência desses momentos passageiros, cada um com emoções próprias e com uma química mente-corpo particular. Em outras palavras, as células doentes são um ingrediente entre incontáveis outros, apenas são mais intangíveis. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.